Alô mundo, estamos mais uma vez ao vivo aqui na nossa live, aqui com o seu repórter saúde, Fernando Betete. E hoje nós estamos indo para o outro lado, né? Estamos indo um pouquinho longe, estamos indo para a Itália. E como eu sei que o tema de hoje vai ser polêmico e nós vamos ter algumas revelações aqui importantes, eu já peço aí para que você compartilhe a live de agora, que você avise aí o seu vizinho, compartilhe aí com seus amigos, porque nós estamos numa conexão internacional. O nosso convidado de hoje, ele está na Itália, é o Daniel D'Andrea. Ele vive na Itália já há um tempo, ele é um líder religioso e, recentemente, no começo do ano, ele criou um canal nas redes sociais e virou um youtuber. E quis o destino que o canal dele explodisse em termos de audiência. E como vocês sabem, eu, Fernando Betete, sempre fico pesquisando ultimamente notícias que têm a ver com essa pandemia, né? Vocês sabem que eu tenho uma visão bastante crítica em relação à pandemia. E consegui que o Daniel nos desse essa entrevista para falar como é que está a Itália, né? Porque aqui no Brasil, as grandes mídias só mostram a desgraça brasileira. E de outros países também somente essa desgraça, somente essa catástrofe. Mas será que é assim no mundo inteiro? Daniel D'Andrea, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. E vamos conhecer um pouquinho do Daniel, onde que você está na Itália, o que que você faz na Itália, há quanto tempo você está na Itália e o que que aconteceu para você divulgar os fatos relacionados à pandemia. Bom, Fernando, boa noite a todos que assistem a gente agora ao vivo ou gravado. Meu nome é Daniel D'Andrea, eu moro na Itália há 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Eu vim para cá fazer a minha cidadania e eu no Brasil trabalhava como pastor, não oficialmente, porque eu sempre tive meu trabalho, mas sou pastor há quase 20 anos, trabalho na área de família, com atendimento na área de família, e quando vim para cá eu tinha o desejo de trabalhar também como missionário aqui, não como pastor em si, porque eu nunca fui muito confortável em ser um pastor de dentro de uma igreja, eu sempre fui muito de rua, de estar com as pessoas, mais como missionário mesmo. Eu cheguei aqui, arrumei um trabalho, porque aqui, você morando aqui, aqui a igreja funciona diferente do que no Brasil, né? Que você não vai na esquina, aluga um lugar e monta ali, põe cadeira e vira uma igreja. Aqui não funciona, né? Aqui não é um país laico, aqui é um país católico. Nenhuma outra igreja reconhecida aqui, tudo é muito mais difícil. Então, o trabalho como missionário é a minha praia, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ir na casa delas, eu gosto de falar de família, eu gosto de viver os problemas sociais que as pessoas vivem, porque o problema social ele existe em qualquer país do mundo, seja ele pobre, seja ele rico. Todo e qualquer país vai ter a mulher com o marido é bêbado, vai ter os filhos drogados, vão ter o marido que bate na esposa, vai ter a mulher que traiu o marido, vai ter problemas dentro de casa. Isso tem em qualquer lugar do mundo. Então, aqui na Itália não é diferente. Então, desde que eu cheguei aqui, esse é o trabalho que eu tenho me dedicado, tenho feito, e arrumei um trabalho convencional, como sempre fiz, e trabalho numa grande fábrica de móveis aqui. Estou trabalhando como, não seria um serralheiro, porque eu não sou profissional, mas eu estou aqui dando as minhas serradas aqui, desde que eu cheguei. E graças a Deus voltei a trabalhar, porque pela crise do Covid eu tinha perdido o trabalho, mas me chamaram de volta. Ô Daniel, a Itália foi uma referência para o Brasil na época lá de fevereiro, de março, abril, que só passava aqui na grande mídia tragédia e mais tragédia da Itália. Como é que você, em que região da Itália que você está? E situa um pouco para a gente, brasileiro, que logicamente não tem o conhecimento da geografia italiana, onde que aconteceu a pior catástrofe, a pior tragédia da Itália, e onde você está, e como que despertou esse interesse para você procurar uma outra verdade? Então, eu estou aqui na região do Vêneto, você olhando o mapa de frente, eu estou no norte da Itália para a direita, indo para os países do leste europeu, no finalzinho da Itália, eu estou aqui perto da Eslovênia, no sul da Áustria, né, mais ou menos uns 400 quilômetros do foco lá na Lombardia. Aqui não aconteceu quase nada, teve algumas mortes, mas o foco na Itália foi lá na região da Lombardia. E é muito bom esclarecer isso daí,
Porque naquela época em que eu abri o canal, foi quando explodiu a pandemia, eu abri dia 8 de abril o canal, quando estava aí morrendo 750, 800 pessoas por dia ainda, de um modo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, imagino, porque esses números são todos eles falsos, mas quando eu abri o canal, a minha ideia era essa, eu analisava o que os médicos diziam e analisava os boletins diários que se fazia aqui. E eu via que as coisas não batiam, os médicos diziam uma coisa, os boletins de guerra, que é como os médicos chamam aqui de boletins de guerra, fazendo uma sátira, né? Porque os boletins pareciam uma guerra, e era muito destoado da realidade, uma coisa não batia com a outra. Então eu resolvi entrar por esse caminho, porque eu recebia muita mensagem, o foco de tudo, eu acho que foi as mensagens que eu recebia, né? Era tipo, volta pro Brasil que você vai morrer de Covid, aí eu falava, calma, eu não vou morrer de Covid, o negócio não é assim. E como eu não sou muito de TV, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu tinha muito pouco acesso à informação. E eu percebia que as pessoas estavam realmente apavoradas. Elas estavam realmente com medo. Falei, não, peraí, porque eu vou estudar esse negócio, porque parece que tem alguma coisa realmente muito grave acontecendo. O italiano, ele não é muito de TV, ele não é muito de internet. Ele vai para a internet e tudo, mas o jovem, ele vai para as suas coisas, os jogos, ou música, essas coisas, ele não é muito ligado com política, infelizmente. Esse boom e essa coisa legal que está acontecendo no Brasil, do povo se envolver com política, isso é uma coisa muito boa, né? Isso dá um certo cuidado no político. Aqui não, aqui parece que o político faz o que quer, porque ele sabe que o povo não presta muito atenção. Você vai ver interesse na política nas pessoas mais velhas, mas dos mais jovens você vê muito pouco, infelizmente. Então, nessa época foi que eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo e começar a publicar no Brasil. Então, o foco de tudo que aconteceu na Itália aconteceu lá na Lombardia. Aqui morreu 2.039 pessoas, numa região de 5 milhões de pessoas, onde todo ano morre nesse período 1.500 a 2.000 de gripe e de pneumonia. O italiano é o segundo país com maior índice de fumante no mundo, só perde para a Índia. Então, é um povo de problemas pulmonares naturais. Se morre muito aqui de doenças vinculadas à área de pneumonia, gripe, asma, bronquite, rinite, essas coisas relacionadas a pulmão. Então, não aconteceu lá, aqui não aconteceu praticamente nada. E aqui foi a quarta região mais atacada da Itália. O que você espera da quarta região mais atacada da Itália? Uma região destruída. Não aconteceu nada. Aqui, não. Eu moro do lado de um hospital aqui, de uma cidade até que de grande porte, não aconteceu absolutamente nada. E a Lombardia, qual que é a característica da população de Lombardia? A Lombardia ela é caracterizada por é a região mais velha da Itália, onde tem o maior número de idosos, portanto, o maior número de fumantes também é ali. É uma série de fatores ali que corroboraram para que morresse tanta gente naquela região. Fala-se muito da tal da vacina, isso está em estudo ainda, quando o doutor Giulio Tarro, que é um maior virologista da Itália, vivo ainda hoje, tem 60 anos de carreira, estudou com o Albert Sabin, é um homem assim da mais alta capacidade. E ele, entre outros médicos, estão levantando, porque o governo não estudou sobre isso, sobre a relação entre as mortes, porque teve uma pesada vacinação em novembro e dezembro, ali na região, mais de 80% dos idosos ali naquela região foram vacinados. Isso é uma cláusula pétrea, né? Falar disso daí é um problema, né? Para qualquer canal do YouTube, para qualquer jornal não se fala disso, parece que esse tema não existe, mas aqui já é quase que um ponto passivo de que é uma relação muito clara, porque não houve outra região da Itália onde essa nova vacina da gripe tenha sido dada e foi vacinada realmente uma grande, eu tenho os números de cabeça, se eu não me engano, são 11.230 em Brescia, que é uma cidade um pouquinho já maior, uma metrópole, e na região de Bérgamo, onde foram as duas cidades ali das mais atingidas ali na região da Lombardia, em torno de 10 mil e pouco. Então foram mais de 33 mil idosos vacinados ali. Então o índice de morte ali foi mais de 90% de idosos, morreram ali quase 17 mil pessoas, das 35 mil, ou seja, praticamente 50% de todo mundo que morreu na Itália morreu numa região. Sobra outros 17 mil para outras 50 milhões de pessoas, ou seja, 17 mil para 50 milhões, você vê que não são números de pandemia. Aqui na Itália morre 50 mil por ano de doenças relacionadas à parte respiratória, 50 mil.
não é? Então, 35 de Covid, então dá uma relação aí de cada 100 que morre de Covid, 144 morrem todos os anos dessas doenças pulmonares. Então, realmente, são números que, no final, eles não se encaixam. E qual foi o fato que aconteceu que deu início ao seu canal, a repercussão, o vídeo das autópsias lá com milhões de visualizações? Como é que aconteceu tudo isso? Sim. Eu abri o canal dia 8 de abril e no dia 10 o Dr. Gianpaolo, junto com uma série de outros médicos que fizeram autópsias ali no Hospital Papa João XXIII, aquelas famosas 50 autópsias de Bérgamo, mais 20 autópsias no Hospital Sacco de Milão. E foi quando eles chegaram à conclusão de que a doença não era uma doença no pulmão, não era uma doença, em primeiro lugar, pulmonar. Era uma doença de pneumonia, não era pneumonia intersticial, mas era uma doença que o Dr. Gianpaolo batizou de doença coagulativa intravascular disseminada. Uma doença de inflamação no sangue que produz pus que depois chega no pulmão. Então, a priori, a doença era tratada como uma doença de pneumonia, então quando o paciente chegava com o pulmão cheio de pus, internava ele em terapia intensiva. Quando o Dr. Gianpaolo descobriu que, através das autópsias, junto com a sua rede médica e seus amigos, que o negócio não era no pulmão, mas eram nas veias, foram estabelecidos, ainda que de forma muito, muito devagar, eu tive acesso a essas informações recentemente, eu achava que o governo tinha entrado nessa, eu descobri agora recentemente, a gente fala disso depois, o governo não entrou nesse negócio dos protocolos, deixou para os médicos, e os hospitais foram mudando muito devagar os protocolos, e aí as mortes foram caindo, e nesse meio tempo, dia 20 de abril, portanto, 10 dias depois, o post do Dr. Gianpaolo, que ele fez para a sua rede médica, falando de protocolos, que agora deveria se abordar os pacientes na fase 1, na fase 2, para tratamento em casa, o que não estava acontecendo. O protocolo anterior era a pessoa ficava doente e não ia para o hospital, para que ela não se contaminasse de algum modo, porque o foco estava dentro do hospital, fique em casa. Quando você se sentir uma doença um pouco mais grave, um pouco de falta de ar, você corre no hospital. Aí chegava no hospital, já com o pulmão tomado, entubava a pessoa, e o Dr. Gianpaolo colocou no post dele que 8 entre 10 pessoas morriam internadas em terapia intensiva, o que foi um desastre. Foram mais de 30 mil pessoas mortas em terapia intensiva, em terapias intensivas, entubadas, inclusive com o pulmão queimado, por causa do excesso de oxigênio, do potencial. Pessoas com o pulmão tão frágil, né, cheio de, tomado por pus, né, e o modo como foi feito a ventilação forçada, durante as autópsias foi visto que muitos dos pacientes tinham o pulmão queimado, ou seja, uma morte terrível. Não foi, Dr. Pasquale Bacco chama essas mortes de... foi estabelecido na Itália a pena de morte. Tamanha a gravidade desses fatos e como essas pessoas sofreram ao morrer. No meio disso tudo, eu peguei o post e publiquei o vídeo 50 autópsias, parte 1, porque tem a parte 2 depois, e mal eu sabia que eu estava levando para o Brasil uma informação em primeira mão, porque essa informação nem aqui na Itália não havia sido dada, já que a RAI não cobriu. A RAI só tem 2 canais aqui, a RAI e a Mídia 7. E os 2 canais não vincularam nada, absolutamente nada. E eu, como via pouco TV, eu não sabia. Então, quando eu publiquei e mandei para o Brasil, eu estava praticamente em primeira mão, acho que só a doutora Eunara Neg, lá com o protocolo Cabo de Guerra, tinha alguma informação a respeito disso, mas 99,9% do Brasil não tinha noção do que era isso. Aí o vídeo foi baixado e replicado em várias plataformas, e até onde eu acompanhei, deu mais de 30 milhões de views. E como que aconteceu depois desse dia a dia, depois que você publicou isso daí? Aí você ficou o quê? Mais fascinado em procurar informações, as pessoas queriam mais informações sobre a pandemia na Itália? Como é que foi essa sequência? Aí foi uma loucura, né? Porque você imagina, eu tinha quase que 500 mil de views por dia do canal. Eu recebi do dia 1º de maio para o dia 2, eu recebi 4.500 mensagens entre e-mails, pessoas querendo saber se era fake, se não era, porque a Folha de São Paulo foi derrubar meu vídeo 20 e poucos dias depois. Até lá o vídeo correu para chuchu, né? Ela derrubou por quê? Porque dizendo que era fake, né? Então, eu acho que o cara da Folha achou que eu estava no Brasil, né?
Se eu estivesse no Brasil, era fake, eu estava na Itália, ele não teve a preocupação de saber onde é que eu estava, para poder, não teve o trabalho de entrar no meu canal, né, de ir ali na informação e ver que eu estou fora. Então ele foi na Araneg para pegar informações, porque quando eu disse lá na matéria que 8 entre 10 morriam em terapia intensiva, ele disse que era 26%. Então que a minha informação era fake. Eu falei, mas onde ele pegou 26%? No Brasil, não tinha ainda pessoas internadas em terapia intensiva. Ele pegou esse número da onde? Aqui na Itália, os números não eram esses, que ele me derrubou por 3 informações que hoje são qualquer cachorro que anda para rua de rabo banano sabe, e eles me derrubaram um vídeo dizendo que era fake sobre 3. A outra coisa foi que os pacientes aqui estavam sendo tratados em casa. E aí eles disseram que era fake, porque tinha que tratar no hospital, porque a doença era muito grave. Não, mas aqui estava sendo tratado em casa, quando se descobriu que a doença ocorria uma tempestade de citocinas, uma cascata, uma produção monstruosa de coágulos que parava na veia, que impedia o fluxo sanguíneo, diminuía a oxigenação dos órgãos e levava a inflamação do sangue, por causa disso chegava um monte de pus no pulmão. Ora, vamos tratar isso na fase 1, na fase 2, não vamos esperar o paciente ficar ruim com falta de ar para a gente tratar. Heparina abaixo peso molecular, dexametasona, foi colocada imediatamente como tratamento. Isso foi passado para os médicos de família, porque aqui não tem posto de saúde. Os médicos de família receberam esses protocolos, tratavam os pacientes já nessa fase de 1 e 2, e os hospitais diminuíram, assim. O Dr. Palma usa a palavra crolar no post dele, porque ele fala que a partir dos protocolos nos médicos de família, atendendo na fase 1 e na fase 2, despencou, essa palavra clorar é despencar o número de internações em terapia intensiva. Tanto que caiu de 800 mortes por dia para 230, 250 em 2 semanas. Ainda que o governo ainda não havia passado protocolos para os médicos, mesmo a rede médica, cobrando o governo, porque muito da Itália trabalhava às escuras, eles não sabiam o que fazer. Havia se descoberto qual era a doença, como ela agia através das autópsias, mas era meio que trabalho de formiga, médico falava com médico, você entende? Um falava com o outro falava com um, então isso demorou demais para chegar. Então, foi de uma lentidão que, se fosse feito tudo mais rápido, teria muito menos pessoas teriam morrido. Então, embora você não tenha o hábito de assistir televisão, a grande mídia aí, as 2 grandes maiores redes de televisão, qual que era a divulgação que elas faziam? Era só terrorismo também? Terror, porque aí eu comecei a ver TV, né? Os 2, 3 principais jornais aqui da Itália. Eu estava de quarentena, não podia sair de casa para nada, então eu tinha tempo, estudava bastante. Eu não sou médico, mas é bom dizer o seguinte, muita gente me critica e fala, você não é médico, você tem que calar a boca. Eu não sou médico, mas eu estou procurando alguém que leu mais sobre essa doença do que eu. Eu tenho mais de 1.200 páginas impressas dessa doença. Eu li outras doenças, eu li sobre todos os outros coronavírus que aconteceram, como foi tratado, quantas pessoas morreram, se teve vacina, se não teve, quando foi que ela chegou, eu li sobre peste bubônica, eu li sobre tudo se você pensar de pandemia, para que eu pudesse comparar sobre o que estava acontecendo e o que aconteceu antigamente. Então eu sempre tive tranquilo, porque quando eu comparava, por exemplo, ebola, e eu falava, mas meu Deus, ebola mata 67% de quem pega. Esse aqui está matando menos de 1%, apesar de que eu via no relatório da televisão que estava matando 10%. Fala, esse número é falso. E no Brasil estava chegando essas informações de 10%, 11%, no final agora deu 11,8%. Esse número é mais mentiroso do que a nota de 3. Esse número é um absurdo, isso não existe, não é? Você não pode colocar um número real numa doença, em grande parte, 92% dela assintomática. Você não sabe quem tem o vírus. Como é que você coloca lá 11,8%? Você não sabe quem tem o vírus. Entende? Então, esse número é falso também. Então, há uma série, desde o início, de dados falsos, números falsos, e um terror em cima de toda essa falsidade, dessa ignorância, que levou a Itália e o mundo todo num estado de desespero. Ô Daniel, aqui no Brasil, acho que você deve lembrar de alguns nomes importantes, né? A doutora Nise Yamaguchi, doutor Anthony Wong, o próprio deputado Osmar Terra. Ou seja, tem um grupo de médicos que sempre estão aparecendo na mídia um pouco paralela, falando que existe cura,
que, se tratado de forma precoce, a pessoa pode sair sem problema nenhum. Aí na Itália não tem um grupo de médicos do bem e neles não tem espaço para poder falar? Como que então começou a dar o ponto de retorno, né, para a Itália estar liberada do jeito que está hoje? Então, hoje tem uma junta médica muito legal chamada Associação Os Hereges. É um grupo de aproximadamente 2.000 pessoas, entre médicos e juristas. Eles abriram essa associação depois que a pandemia passou, porque no período da pandemia eles estavam muito preocupados em salvar as pessoas. Depois que passou a pandemia, eles abriram essa associação, chamado de perdão, de Os Hereges, porque eles são chamados de heréticos pelo governo e por outras pessoas, chamados de negacionistas. Imagina, médicos, virologistas, pesquisadores, médicos legais, chamados de negacionistas. É um absurdo completo para descredenciar esses médicos, porque eles se levantaram conta, depois que passou tudo isso, abriram essa associação e processaram o governo diante da Corte de Estrasburgo. O governo italiano está sendo processado diante de uma corte internacional, não de modo culposo, como que tendo errado, mas de forma dolosa, como que errando de propósito. Isso é um desastre completo, porque isso no Brasil não tem informação nenhuma. Aqui na Alemanha, do lado, tem pessoas no meu canal que a gente falo com o pessoal da Alemanha aqui, ninguém aqui na Alemanha sabe do lado, aqui na Espanha ninguém sabe, porque a televisão não divulga, então ninguém sabe. Então, hoje esse grupo já está em mais de 4.000 pessoas, né? Está sendo processado o governo italiano, está sendo processado a força-tarefa aqui das pessoas que geriram a crise, né, o Comitê Técnico Científico, e está sendo processado os governadores de estado que submeteram os protocolos do governo sem questionar, e ao modo dos médicos dizerem, protocolos criminosos. Eles não negam acusações contra o governo, esse negócio é muito sério. Então, no meio desse pandemônio todo, os médicos, apesar de publicar no YouTube, nos canais que inclusive eu seguia, mas não havia uma junta médica que fizesse força, né, em frente ao governo. Hoje tem, que é o que precisava haver no Brasil. Você imagina uma junta dos maiores médicos do Brasil, 2-3 mil médicos, processando prefeitos e governadores contra protocolos criminosos que hoje na Europa já são tidos como claramente equivocados, e que os conselhos regionais e federais de medicina no Brasil ainda usam como desculpa para usá-los, ou seja, protocolos que aqui hoje não existem mais. Eu vi isso no Conselho Federal de Medicina no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu vi em Brasília. O do Rio Grande do Sul, ele usa, assim, é descarado aquele relatório, ele é falho juridicamente. Eu não sou advogado, não sou nada, mas eu que sou leigo, eu li aquele relatório, eu vi que ele é juridicamente equivocado, porque você usa uma base equivocada de dados para distorcer a realidade e enganar claramente as pessoas e negar o tratamento, porque hoje se tem tratamento e se tem fármacos que são administrados. Naqueles documentos, tanto de Brasília quanto do Rio Grande do Sul, se fala de protocolos antigos, se fala de gestão de crise ainda na época que morriam 800 pessoas. Ora, isso tudo mudou. Ora, na Alemanha mudou, na Espanha mudou, cadê os novos parâmetros? Esse protocolo foi escrito agora 1 mês e meio atrás, esse documento do Conselho Federal de Medicina, tanto em Brasília quanto no Rio Grande do Sul, foi escrito agora 1 mês e meio, depois que os protocolos aqui já há muito tempo já tinham mudado. Ou seja, você tinha que olhar com um pouco mais de carinho. Vamos ver o que está acontecendo agora na Itália, porque o pânico no Brasil e no mundo saiu daqui. Por isso eu me sinto na responsabilidade de levar essas informações, porque boa parte do pânico no planeta saiu daqui. Os carros do exército lá no meio de Bergamo, tudo vazio, sem carregar um corpo, aqueles caixões de Lampedusa, que é do naufrágio, que não tinha um corpo de Covid, que essa foto havia sido feita há anos atrás no naufrágio. Ou seja, informações que levaram pânico. Então, o que a gente tem que levar são informações ponderadas, reais, nada do que eu falo aqui são suposições. Eu não sou negacionista, eu tenho um tio internado em estado grave em Joinville, eu tenho um amigo que foi morto, deixou uma filha de 5 anos e uma mulher viúva na cidade de Curitiba. Eu sei que essa doença mata, mas se você tratar como hoje está sendo tratado aqui na Itália, o número hoje seria, não sei nem dizer quanto, mas um número muito reduzido.
Ok, você que está chegando aí agora, você está aqui no canal do Fernando Bettetti. Eu estou em conexão direta com a Itália, através aqui do nosso youtuber, que vive agora na Itália, o Daniel D'Andrea. Daniel, e aí a história da cloroquina, da ivermectina, da azitromicina, já que você falou na palavra protocolo, aí na Itália, agora, né? Como é que está esse protocolo? O que o pessoal está dando? O que o pessoal está orientando? Aqui eles estão tratando a doença já na fase 1 com antibióticos, dependendo da fase. Fase 1 ou fase 2, dependendo do nível em que está a pessoa. Eles vão dar desde heparina baixo peso molecular, que foi um remédio que eles mais usaram aqui, dexametasona, tem tantos nomes de remédios que termina com tanta letra estranha que em italiano eu não vou saber dizer aqui. Mas junto com a heparina, a hidroxicloroquina foi o remédio mais dado, que eles deram na farmácia, aqui, aos milhares para as famílias de baixa renda nos lugares mais atacados da doença. Aqui foi distribuído gratuitamente? Gratuitamente, foi dado nas farmácias. Quando saiu essa notícia no Brasil, eu não vi, que a televisão não noticiou. Muita gente do Brasil mandava para mim, porque eu sozinho não dava conta, eu estava me aplicando a estudar. As coisas estavam acontecendo naqueles dias, eu muitas vezes não vi, então o pessoal mandava para mim, olha, saiu aí na Itália, eu pegava e lia a notícia. Aí eu ia atrás para saber se era fake, se não era, se era real, se era falso. Então, realmente foi dado aqui durante mais de mês, foi dado nas farmácias para que o tratamento fosse logo inicial, já com antitrombótico, antiviral, para que o RNA, se ele não entra na célula, ele não replica. Se ele não replica, não tem tempestade citoquímica, não tem inflamação sanguínea, não tem pus no pulmão, não tem nada. Se é uma doença com 92% assintomática, você vai ter problema com 8% de pessoas que vão ter médio sintoma, ou seja, uma gripe, uns sintomas um pouco mais fortes, ou aquelas pessoas que vão precisar de internação. É nesses 8% que eles cuidaram aqui, com remédios rápido. Os médicos de família, o contato nosso com o médico de família, assim que eu cheguei, que eu fiz a minha residência, já foi me passado, é a primeira coisa. É o telefone, endereço de onde atende o médico de família. Eu fui lá conhecê-lo, porque isso é regra aqui. Eu fui lá, ele conheceu a minha mulher, meu filho, fez 1 milhão de perguntas, se a gente tinha alguma doença no Brasil, se a gente era medicado com qual remédio, se tinha, se não tinha, o que era, para ele conhecer as famílias. Então, quando você liga para o médico, ele já te conhece. Então, cada médico atende uma quantidade limite de pessoas. Isso seria muito bom de ser implementado no Brasil. E o médico, na hora que você ligava com sintoma, ele já te passava na hora. Você não ia nem buscar a receita. Ele te passava por e-mail a receita e você imprimia, levava na farmácia e comprava na hora. Entendeu? Isso era muito rápido. Isso esvaziou os hospitais e as terapias intensivas em menos de 15 ou 20 dias. Você chegou a ser infectado? Você, alguém da sua família? Não que eu tenha ido ver, mas a minha vizinha pegou e meu filho não sai de lá de dentro. Em novembro do ano passado, porque num dos meus vídeos, inclusive, é bom falar do começo, é muito importante essa informação, muita gente não sabe. Dr. Pasquale Marubaco, um médico legal aqui, um pesquisador, ele fez uma pesquisa aqui no começo do mês de fevereiro, em toda a Itália, um pouquinho de cada região, de norte a sul da Itália. Ele fez com 7.038 pessoas, e para resumir a história, ele chegou à conclusão, pelos seus exames, foi tirado sangue, não foi tampone no nariz ou na boca, foi com sangue realmente, no plasma de cada paciente. Foi detectado que 33% de toda a sua amostra, as pessoas já tinham anticorpos por vírus em fevereiro. Isso remete a mais ou menos 20 milhões de pessoas na Itália já tinham o vírus. Ou seja, em fevereiro desse ano, já havia mais de 20 milhões de pessoas infectadas com o vírus. Ou seja, esse vírus ele pode ter sido descoberto em novembro, dezembro, lá na China. Mas esse vírus não é de agora. Esse vírus está aqui faz muito tempo. E desses 33%, 17 desses 33% tinha o anticorpos do IgG, que é a imunoglobulina de memória imune, que é um anticorpo velho do corpo. Ou seja, pessoas que já haviam pego essa doença lá para o meio do ano passado. Ou seja, esse vírus chegou aqui nas férias, que agora nós estamos vivendo, nas férias do ano passado. Esse vírus já está aqui há um ano, segundo a pesquisa do Dr. Pasquale. O Dr. Pasquale pega essa pesquisa, leva para a força-tarefa lá, que estava gerindo a crise, e falou, está aqui. Nós temos uma doença
em mais de 90% assintomática, ele levou todos os dados. Quem era tirado o sangue respondia questionário. Entendeu, Fernando? Você ficou doente, você foi no hospital, você sentiu algum sintoma. Foi uma pesquisa completa. Em mais de 90%, as pessoas não apresentaram sequer sintomas. Ora, se você tem 33% das pessoas com sintomas da doença, com o vírus no sangue, mas não apresentou sintomas da doença, essa doença não é um bicho de 7 cabeças. Essa doença não é um desastre. Aí ele leva esse documento, ele disse numa entrevista que eu publiquei no canal, meu vídeo número 38, 1 em cada 3 italianos tinha o vírus desde o ano passado, é o título da mensagem. O governo cata essa pesquisa, que é uma riqueza, e mete na gaveta. E não faz nada com ela. Daí 15 dias, eles meteram 60 milhões de pessoas dentro de casa, com 33% da Itália já contaminada com vírus. Entende? Então, isso, o que governo teve no mundo, essa informação que esse médico deu. Ou seja, essa doença era, em grande parte, assintomática. Ela era de sintomas, para quem teve sintomas leves a médios, e de todos aqueles, não havia um internado. Ou seja, deve alguém ir internado em terapia intensiva ou um ou outro, mas os números que eu tenho aqui era 0. 7.038 dá 2.100 e poucos pacientes que tinham o anticorpo. E nenhum deles havia passado por internação nos últimos 6 meses. Ora, que país no mundo teve uma informação como essa na mão? A Itália tinha. E tacou na gaveta e tacou 60 milhões de pessoas trancadas dentro de casa e fechou o país de modo padrão, ou seja, mesmo na Lombardia, onde acontecia o que acontecia, no sul do país, onde nem tinha caso, fechou do mesmo jeito, destruindo economicamente o país todo. É difícil entender isso daí. Realmente não existe o tico e o teco, né? Não existe o tico e o teco, não existe bom senso. Agora eu queria que você explorasse um pouco mais as últimas notícias, os seus trabalhos de pesquisa, os números eu sei que são bastante interessantes aí. O que você descobriu depois desse start inicial e desse seu aprofundamento nos números aí da Itália? O que você pode relatar para a gente? Recentemente, agora, chegou uma informação que estava escondida e cada dia mais está chegando uma coisa mais grave, mais séria do que a outra. A gente já falou a gente não acabou não citando, mas antes do governo ser processado, os médicos fizeram um manifesto ao governo querendo informações. O governo virou as costas para 2.000 médicos requerendo informações do governo. Depois que o governo foi processado, depois desse processo todo, estourou uma bomba agora essa semana, que até te prometi trazer para você, que eu nem publiquei no meu canal, isso é exclusivo para o seu canal, que a Força Tarefa, ela tinha que apresentar ao governo semanalmente relatórios para que o governo pudesse tomar decisões em cima do que vai fazer. Como que faz o lockdown, se faz, onde faz, se usa máscara, se não usa, usa luva, quais são os procedimentos que nós vamos tomar. O governo estabeleceu uma junta, se não me engano, de 21 membros, dos mais gabaritados na Europa e no mundo, porque não é só daqui da Itália que essas pessoas foram contratadas, é gente do mais alto gabarito. E esses relatórios vieram à tona agora, porque esses médicos queriam, desse grupo herético, eles queriam os relatórios da junta médica, porque essa junta médica faz relatórios e entrega para a Itália, entrega para o governo, e o governo vira as costas e faz tudo diferente. Então essa junta médica quer do governo um relatório que lhes foi apresentado para saber quais foram os dados científicos que o governo usou para tomar as decisões que tomou. Ora, vocês fecharam o país inteiro. Quais foram os dados científicos que vocês tiveram? A gente quer saber. A Itália disse que não ia apresentar para ninguém quais foram os dados científicos que eles tinham em mãos. E o governo ficou em sigilo, os documentos ficaram sigilosos. Ou seja, nós não vamos apresentar os dados e ponto, acabou. Esses médicos tiveram que processar o governo para ter acesso a esses dados, ou seja, mais um processo, porque o governo já teve de ser processado para que se fosse feita autópsias. Numa época onde, nós estamos no século XXI, a autópsia se faz desde o século XVI se faz autópsia. Faz só 5 séculos que se faz autópsia e nesse país não se fazia. Com 25 mil mortos,
17 mil pessoas tinham sido cremadas, escondendo o modo como o vírus corria dentro do corpo. Como que acontece um negócio desse? Como é que você esconde a prova do crime? Quer dizer, esse processo os médicos já tinham, já estava no pacote já, né, desse processo doloso em que os médicos estão processando a Itália. Um dos dolos está a cremação dos corpos para que não houvesse autópsias de modo proposital. Isso é muito grave, gente. Isso é... Eu não sou médico, Fernando, mas isso é de uma magnitude... É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Até em prol da ciência para poder estudar, né? Exato. Qual que é o protocolo de uma doença nova? AIDS, Ebola. Vamos abrir esse negócio, vamos ver o que está acontecendo. Já tinha morrido 20 mil pessoas, não se tinha sido feito uma. Os médicos tinham que abrir uma ação jurídica para o governo liberar um corpo no hospital. Ou seja, as primeiras autópsias que foram feitas escondidas, foram feitas de modo a quebrar a hierarquia do governo. Ou seja, fizeram a contragosto, entendeu? Inclusive o governo ameaçava de que se algum médico legista fosse infectado, que o governo não os cobriria, ou seja, colocando ameaça ainda nos médicos e tudo, o que hoje se sabe que é uma bobagem. Depois de 24 horas o vírus não sobrevive no corpo, é só você usar os protocolos e o vírus não é transmitido. Eu falei com o Dr. Jean Paulo Palma, que participou das autópsias, falou, não, gente, tem protocolos a se usar, isso não contamina. Falei, não, lá no meu país ainda está nesse negócio de contaminar. Autópsia no meu país só minimamente invasiva, que nem fez o Saldiva lá, e disse que o vírus é agressivíssimo. Aí o médico perguntou para mim, como que ele sabe de modo minimamente invasivo? Eu falei, pois é, eu queria perguntar para ele. Ele falou para mim, está no meu zap, falou, autópsia minimamente invasiva para esse vírus que você não conhece é inútil, não serve para nada. Um médico que abriu os corpos, pegou a amostra de tecido pulmonar e levou no laboratório. Então, esse processo que está acontecendo agora, que é extremamente importante, um médico chamado Stefano Maneira, que trabalhou lá em Bérgamo, ele trabalhou como voluntário ali no meio daquela muvuca toda, pessoas morrendo, as pessoas viam na TV gente morrendo nos corredores, porque as pessoas ficavam doentes em casa, chegavam em casa já com o pulmão tomado, chegavam morrendo dentro dos carros, morriam realmente nos corredores, não tinha onde enfiar tanta gente com os pulmões tomados de infecção. Aí entubava e a pessoa realmente não resistia. Os antibióticos, quando a pessoa já está com o pulmão tomado, muitos deles não reagem. Esse médico, ele, ainda no meio daquela guerra toda para salvar vidas, quando depois de um dia de trabalho, ele conta que ele chega em casa e tem um e-mail na caixa dele, ele clica, é um médico, que agora eu não vou me lembrar o nome, ele estava dando uma aula sobre as autópsias que haviam sido feitas, dando as primeiras conclusões da autópsia, dividindo a doença em 3 partes, a fase 1, fase 2 e fase 3, e passando protocolos. Ele diz que quando ele assistiu aquilo, ele ficou chocado com a desmistificação da doença. Ou seja, aquilo ficou fácil, ele entendeu que, nós estamos trabalhando errado, as pessoas estão morrendo, a gente está trabalhando... A gente está dando açúcar para diabético, a gente está matando os pacientes. Ele entendeu que ele diz isso, né? Ele fala assim, a gente está dando ar no pulmão de quem não precisa, a gente está entubando quem não precisa, a gente está deixando em casa quem devia estar no hospital. Está tudo errado. Ele diz que ele senta no computador imediatamente, faz um e-mail para a junta médica da qual ele faz parte, que é ele chama de Ordem dos Médicos, deve ser o Conselho Regional, o Conselho Federal aí no Brasil, não sei qual que é o órgão que faz aí a comparação no Brasil, e mandou um e-mail para o governo solicitando protocolos, já que a doença havia sido descoberta. Foi quando foi produzido o post do Dr. Jean Paulo, vários médicos começaram a estabelecer informação para o resto da Itália. Agora, uma linha na televisão não foi dada. Nada. Uma linha sequer, nada, absolutamente nada. E ele fala isso no texto. Eu tenho, inclusive, vou te mandar. Se você pegar esse link e jogar no Google Chrome, a legenda vai ficar muito legal, porque a dicção dele é muito boa. É escandaloso o que ele diz. Ele diz que ele manda um e-mail para a ordem dos médicos, ele manda um e-mail
para o governo, solicitando urgentemente novos protocolos, ou seja, como é que nós vamos trabalhar diante disso? Para salvar vidas. Exatamente, e ele disse que não recebeu nada. Aonde ele disse isso? Dentro da Câmara dos Deputados, porque o Salvini, que é de um partido aqui de direita, ele, depois dos médicos processarem o governo e tal, ele pegou uma parte dos representantes desse médico e levou para dentro do parlamento. Os médicos foram dentro da Câmara dos Deputados falar cada uma coisa. Eu tenho todos os vídeos aqui no meu celular, no meu computador. Fernando, é que eu trabalho. Se eu vivesse desse negócio, eu já tinha posto fogo nesse negócio. Porque é tanto absurdo que esses médicos falam, só o que esse homem fala. Num país sério, entendeu? Esse governo já tinha caído há muito tempo. Porque ele tá jogando na cara do governo toda a culpa da morte de 35 mil pessoas. Ele diz o seguinte: eu mandei e-mails para a junta médica, a ordem dos médicos, e não tive resposta. Mandei para o governo e não tive resposta. Nós trabalhamos por conta própria, falando uns com os outros quais seriam os melhores protocolos. E tivemos que ligar médico para médico, um para com o outro, contactar a Itália toda de como é que agora nós íamos lidar com isso. Que remédio que se usa, qual que não se usa, quais seriam os mais propícios para fase 1, fase 2 e fase 3. Ele ligou para esse médico, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, talvez eu me lembre agora, desse médico que é de extrema importância, que ele... E o Ministério da Saúde da Itália, que deveria ter recebido esse e-mail com essas informações... Ele não respondeu nada. Não se pronunciou. Nada, fez de conta que não era com eles. O governo até hoje, o que eu estou falando para vocês aqui, os italianos não sabem. Eu pergunto no meu trabalho, eles falam assim, o quê? Junta médica? Herético? Associação médica? Processo em Estrasburgo? O cara não sabe, porque a televisão não conta. Você imagina? É um manifesto que o governo não responde, é uma ação penal dolosa diante da Corte de Estrasburgo e não sai uma linha na TV e o governo não pronuncia-se. E o Ministério Público Italiano, não tem aí o Ministério Público Italiano para defender a população, que esse é o papel do Ministério Público? Então, se tem, não fez nada. Porque eu vejo o povo italiano sem um prefeito para defender, sem um governador, sem um político, sem ninguém. E a oposição? Não tem oposição aí? Não tem oposição? Tem o Salvini, que eu disse agora, mas a oposição à direita aqui é muito fraca. É muito fraquinha demais. Fazem alguma oposição, o Salvini está levando o pessoal para dentro do parlamento, lá para fazer discurso em TV aberta. Isso passa ao vivo em canais na internet, porque na televisão aberta também não passa, não é? E lembrei, é professor Viale, o primeiro nome dele eu não vou saber. O professor Viale foi o que fez a aula online e mandou para os médicos que ele tinha contato. Essa aula foi repassada de pessoa a pessoa. Gente, a gente está no século XXI. Aí o doutor Maneira diz que ele vai e faz uma entrevista, pena que ele não diz aonde ele fez essa entrevista. Com certeza não foi na TV, foi provavelmente numa plataforma online. Ele deu uma entrevista falando, pessoal, descobrimos a doença. Isso viralizou no planeta, ele fala, que ele teve milhares de mensagens do mundo todo, querendo saber que doença era essa, de como que era. Isso aconteceu com o doutor Gianpaolo Palma, isso aconteceu com ele, com vários médicos. E ele diz que quando anunciou na TV, nessa entrevista, esses novos protocolos e essa nova abordagem terapêutica da doença, foi aberto um processo contra ele pela ordem dos médicos. Ele foi proibido de clinicar. Está aqui no vídeo, eu tenho ele aqui na minha mão. Se você quiser ver, eu mostro para você aqui. Está aqui o vídeo dele, se você ele apresentando uma solução, e aí ele é proibido. Apresentando uma solução e está sendo processado. Entendeu? Foi aberto uma ação administrativa contra ele. Quer dizer, é um absurdo atrás do outro. Aí, ele diz que a ação contra ele administrativa foi por usar palavras... qual seria o termo em português? Eu estou naquela fase que ainda não falo italiano direito, estou esquecendo o português. Palavras não usou palavras corretas, ou palavras... Puxa, fugiu. Não são palavras ofensivas, não é isso, mas falou que não devia, vamos dizer assim. Então ele pergunta, quais foram as palavras? Ou seja, isso
mais de uma semana depois, ou seja, o governo não deu resposta em uma semana, quantas pessoas morriam? A 800 pessoas por dia. Uma semana são 3, 4, 5 mil pessoas que poderiam ter sido evitadas de morrer. Você está entendendo? Isso é tudo muito grave. Então, ele ainda continua a história é bastante longa, o vídeo dele é bastante longo, e ele diz isso dentro da Câmara dos Deputados, com boa parte da junta médica ali, com boa parte do governo ali, e ele fala na cara deles, assim, do modo mais aberto. É um escândalo completo. E depois que foi aberta essa caixa preta aí, né, que foi requisitado esses documentos que estavam guardados pelo governo dentro do evento aí do parlamento italiano, agora abriu tudo ou ainda continua o governo falando que não tem nada? Ainda continua com as informações? Abriu 4 páginas só desse manifesto. O que está saindo na TV não, porque a TV joga com o governo, sai nas plataformas online. Tem 2 canais de direita aqui online. São os únicos 2, e de vez em quando o YouTube derruba o canal dos caras. Arranca canais, televisão. Não é um Terça Livre, que é um programa diferente. É uma rede de TV online. Os caras derrubam, vez por outra aqui, tiram do ar, porque promovem assuntos que trazem esclarecimentos. Então, a verdade, pelo que você está me falando, inclusive aí na Itália, de onde você está agora, a verdade também aí está difícil dela aparecer. Exato, a Itália é o 77º país em liberdade de expressão no planeta. A Itália está junto com o Paquistão, para você ter uma ideia. Aqui não existe liberdade de expressão. Aqui não existe nenhuma. No Brasil, nós estamos muito bem perto da Itália. Ainda que o STF aí manda derrubar canal, manda buscar computador na casa das pessoas, aqui, meu irmão, aqui nem isso. Aqui já derruba canal, te arranca do ar, te leva para cadeia. Aqui o negócio é muito mais grave. Né? Tem assuntos aqui que são tabus, né? Que não se entra, não é? Porque são máfia, Vaticano e televisão aqui, são assuntos que não se fala, porque são tabus mesmo. Seria assuntos para outra live, a gente teria muitos assuntos para falar. Aí, só para terminar aquele assunto, Fernando, que também é muito importante, quando o doutor Stefano Maneira, falou dos remédios, por exemplo, do dexametasona, a heparina baixo peso molecular como fármaco de tratamento inicial, foi onde ele foi repreendido. Uma das coisas foi por causa de dar remédios, que igual aí no Brasil, a hidroxicloroquina dá arritmia cardíaca e pode matar o paciente, sabe essa coisa? Teve isso aqui também. E foi meio que cerceada essa liberdade. 2 meses depois, o British Medical Journal, aqui na Inglaterra, publicou que se você tomar dexametasona no início dos sintomas, isso pode regredir a doença e curar você. 2 meses depois que o Stefano Maneira disse aqui, foi punido por causa disso. Ou seja, 2 meses depois, você dá uma notícia de um fármaco que regride a enfermidade e que pode evitar de chegar na fase mais grave e não se alastra a informação. Você estava na mão de alguém essa informação. Eu, por exemplo, não sabia. E olha que eu procuro, eu pesquiso, eu vou daqui, eu vou de lá. Eu fiquei sabendo disso hoje. Isso foi há 2 meses atrás. Ou seja, se eu que estou procurando não acho, você imagina um cidadão comum que senta na frente da TV e acredita que o que a Globo fala, a RAI fala, a TV fala, é a verdade para você. Pô, o cara não vai saber da verdade nunca. Nunca. Ô Daniel, você disse agora há pouco que há cerca de 2, 3 meses aí na Itália, onde você está, houve montagens de fotografias, de caixões, fazendo terrorismo de imagens. Fala um pouquinho disso daí para a gente também, por favor. Isso aí é uma coisa que os médicos dizem que é motivo de vergonha para essa geração. Os médicos usam essa palavra, motivo de vergonha. Porque está aí também a outra parte dolosa do processo. Né? A RAI levar para a TV caixões como sendo de Covid, e são imagens de anos atrás do naufrágio que teve na ilha de Lampedusa, e você colocá-la como caixões do Covid, ali tinha centenas de corpos naquela, não sei se você lembra, isso está na mente de todo brasileiro que assistiu o Jornal Nacional naquele dia. Aquelas imagens são falsas, aquelas imagens não existem.
Aquilo não era Covid. Aqueles carros do Exército, você imagina, mortes todos os dias sendo publicadas. Todos os dias. Ah, e um detalhe, as imagens que foram vistas no Brasil foi de um único só hospital. Foi o do Papa João XXIII. Não tinha aquele negócio das pessoas morrendo no corredor. Eu me lembro de ouvir, os médicos escolhem entre quem morre e quem vive. Isso é discurso de pânico. Os médicos dão entrevistas aqui dizendo que isso não era a realidade. Nem mesmo na Lombardia. Haviam hospitais lotados na Lombardia também, mas os médicos não tinham que escolher entre quem vivesse e quem morresse. Isso aconteceu lá na região do Hospital Papa João XXIII. Então, aquelas imagens foram eram as que eram transmitidas aqui para a Itália, para o Brasil e para o planeta. Será que as pessoas não pensam, peraí, não tem outro hospital na Itália? Tem uma reportagem aqui de um jornalista que ele pôs uma câmera escondida na roupa e ele andou em vários hospitais no sul da Itália. Hospitais todos absolutamente vazios, com câmera escondida. Na época eu não tinha o canal, se eu tivesse, eu tinha pego e tinha publicado. Esses vídeos hoje não existem mais na internet, foram todos removidos. Um hospital de 1.000 pessoas, lá na Puglia, um hospital de 6 andares, um hospital monstro, foi esvaziado para que fosse atendido só o Covid. E ele entrevista, inclusive, uma moça que estava fazendo... ela estava fazendo hemodiálise. Ele entrevista ela e ela está desesperada, porque ela fazia tratamento naquele hospital, e como aquele hospital foi colocado 100% para o Covid, ela foi transferida para um hospital muito longe, o que ela gastava de hotel, combustível, ela já tinha gasto em 2 meses 15 mil euros do bolso dela, com deslocamento, com diferença de preço, porque no hospital que ela estava era um preço, no outro era mais caro, porque era uma clínica particular, e que se ela não tivesse dinheiro, ela faria o quê da vida dela? Então, esse jornalista fez uma reportagem bastante pesada. O hospital tinha 1.000 leitos, tinha 137 pacientes internados, eu nunca mais vou me esquecer disso. Havia quase 900 postos absolutamente vazios, aquela mulher transferida para uma outra cidade, longe de casa, sem poder fazer o atendimento perto da sua casa, porque foi toda a Itália jogada nas mãos do Covid. Eu publiquei outro dia, não faz muito tempo, foram 263 mil procedimentos só na área de câncer, que foram adiados por não haver condições nos hospitais, que estava tudo tomado para o Covid. Aqui na Alemanha foram 53 mil cirurgias de câncer, só cirurgias de câncer, 263 mil aqui na Itália, entre cirurgias, biópsias e tudo que diz respeito a câncer. Quantas pessoas dessas vão morrer? Eu garanto a você muito mais do que morreu de Covid. Muito mais, com certeza. Então, essas imagens são todas falsas. O caixão era falso, aquele cortejo fúnebre, né, o maior espetáculo de horrores da televisão nesses dias, que se podia ver, tudo carro do Exército, tudo vazio, Fernando. Eram 36 corpos para mais de 40 carros do Exército. Dizem os médicos que cabia num caminhãozinho pequeno em 4 ambulâncias. Por que o governo chamou todos aqueles carros do Exército? Por que aquelas imagens dos caixões, a televisão publicou aquilo? Você vê um trabalho da mídia e da TV? Sim. Você vê, é uma atitude desproporcional à realidade. Então, o que você vê nas entrevistas dos médicos é o seguinte, os médicos chamam esses boletins diários que tinha aqui de boletins de guerra, rindo, falando, nós dentro dos hospitais tínhamos uma realidade do fato, e a gente via na televisão que a realidade era outra. Ou seja, é na Itália que a gente está vendo isso aqui? Essas informações é no nosso país. Eu estou aqui, eu estou vendo. Então, eu seguia essas pessoas, por isso eu ficava tranquilo e por isso eu publicava o que eu publicava. E eu tinha certeza, porque não era um youtuber lá no canto da Itália que estava publicando, eram os próprios médicos, que eu, inclusive, sigo até hoje. Para a gente ir para a reta final, Daniel, em relação... Aqui a gente tem um atestado de óbito que está sendo muito questionado, né? A pessoa vai lá, tem um infarto e fala que morreu de Covid. Aí na Itália é a mesma relação também desses atestados valorizando a morte através do Covid? Sim, sim. Aqui foi provavelmente o primeiro país, né? Aqui foi a escola, não é? A doutora Bárbara Balanzoni, uma médica anestesista aqui, ela está analisando vários atestados de óbito falsos, de pessoas que tinham 4, 5 doenças
e que pegaram o Covid e morreram, o protocolo qual é? A pessoa morreu da causa principal, não é? Se os protocolos que sempre foram usados tivessem sido usados para o Covid, nós não teríamos 4, 5 mil mortes, nós não teríamos aqui na Itália, porque uma pessoa que tem câncer, está terminal, que nem eu falo sempre, uma senhora de 92 anos, aqui na minha região, morreu com 92 anos, câncer, está terminal, saiu na televisão isso daí, os caras não têm vergonha, saiu na TV, que a mulher morreu de Covid, eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível, a mulher não morreu de Covid, a mulher morreu de câncer. Então, quando na década de 80, 90 se morria aos milhões de AIDS, a pessoa no final da vida morria de gripe, de hepatite, de uma pneumonia. O que era colocado no atestado de óbito dela? Hepatite, pneumonia ou gripe? Não, era colocado AIDS, ela morreu de AIDS. Era a doença que a debilitou a principal. Então a pessoa tem câncer, está terminal, ela chegava infartando no hospital. Aí fazia o tampone e tinha Covid, punha Covid. O que aconteceu? A doutora Bárbara, ela está analisando e processando os próprios médicos, colegas de trabalho dela. E ela disse que ela iria fazer isso, ela disse isso há 3 meses atrás. Ela disse que ela ia investigar e ela ia processar, fosse quem fosse, inclusive companheiro de trabalho dela. Eu publiquei no meu canal isso, para que quem duvidasse pudesse assistir. Ela disse, eu vou atrás de vocês, porque esses números são falsos. Aí eu descobri um prefeito de uma cidade aqui perto de mim, que ele publica no canal dele, eu peguei até que mandei uma mensagem no Messenger para ele, bati um papo com ele. Ele disse que viria uma entidade estrangeira, um grupo financeiro chamado MES, que seria um grupo que viria para depois fazer os pagamentos para os médicos que corroboraram com esse protocolo inacreditável, né? E novo na história da humanidade. Né? Ninguém nunca morreu de câncer e foi posto gripe no atestado de óbito do cara, pois o Covid foi colocado aqui em larga escala. Então, quantas pessoas de verdade morreram do Covid? Eu posso dizer para você. O doutor Giulio Taro, que inclusive eu tenho um livro dele aqui em mãos, né? Covid-19, o vírus do medo, um homem de 60 anos de carreira, estudou com o Albert Sebi, o maior virologista vivo hoje no país. Ele disse que morreu 148 pessoas na Itália, de verdade, do vírus. No site da Itália, no epicentro.iss.it, tem todas essas informações. Inclusive, eu até mandei o link para você dar uma olhada se você quiser, porque é fácil de ler, porque ali muitas palavras em italiano e em português são parecidas. Ele diz que 148 pessoas morreram de Covid na Itália, dos 35 mil. Como é que é isso? Pessoas saudáveis que pegaram o vírus e morreram. Então eu te mandei um link lá para você dar uma olhada. O que tem lá no link? Tem 34 mil pessoas que pegaram essa doença e morreram. Dessas 34.142 pessoas que tinham o vírus até o meio do mês passado, que foi quando essa pesquisa foi feita até o dia 22 de julho, mais ou menos, dos 34.142, só 389, ou seja, 1,1%, haviam entre 0 e 49 anos. Quem morreu no país? 35 mil pessoas. De 0 a 49, 389 pessoas. De 0 a 39, morreram 86. Pode colocar no link desse vídeo, no seu canal. Esse link eu vou te dar, dá para você ler. Desses 86, 56 homens, 30 mulheres, com idades entre 0 e 39 anos. 8 pacientes não tinham dados informados no laudo, então não dá para contar. Sobram 64 com 14, sobram 78 pessoas. Aí diz aqui, 64 apresentavam graves patologias pré-existentes pregressas, doenças do coração, renal, psiquiatras, diabetes e obesidade mórbida. Sobram 14 pessoas com doença zero, entre 0 e 49 anos, que morreram do vírus. Ora, gente, que doença que mata 14 pessoas? 14, Fernando, em 35 mil. Tá aqui, eu tô lendo. Você põe no link aí, pelo amor de Deus. Tá aqui, gente. Isso aqui não é teórico da conspiração, isso aqui é dado do site iss.it, do Sistema de Saúde da Itália. Morreram 14, está escrito aqui, ó, non avevano diagnosticate patologia di rilievo. 14 pessoas não tinham diagnósticos de patologias relevantes. Ou seja, 14, de 0 a 49, de 35 mil.
Como ele falou, doutor de Lutaro, 148 pessoas, as outras 134 está acima dos 40 anos. Dos 40 aos, sei lá quantos anos que morreu pessoas aqui na Itália. Morreu uma senhora até outro dia de 102 anos aqui. Então, são 148 pessoas que, de verdade, eram saudáveis, pegaram o vírus e morreram. E esses são dados oficiais do sistema de saúde da Itália. Eu estou pedindo aqui para o nosso pessoal, você que está assistindo a nossa live ao vivo aqui agora, eu estou pedindo para o Fábio, que é o nosso editor, para colocar o link aí no chat, e logo depois que o vídeo ficar disponível no YouTube, a gente vai estar já disponibilizando dentro de instantes esse link. Aí, caso você não leia bem o italiano, o Google Tradutor, ele tem essa ferramenta extremamente fácil. Você vai lá nos 3 pontinhos do lado direito, faz lá a tradução italiano-português. Eu já dei uma olhada nesses relatórios. Esses números, Daniel, que você está nos dizendo, são números extremamente positivos e de uma grande esperança para toda a população do planeta, para toda a população da nossa amada Terra. Mas eu queria saber a tua opinião. Qual é o bastidor? O que está acontecendo para que tivéssemos um surto de burrice? Ou você imagina que tem alguma coisa muito pior que está por vir aí? É uma boa pergunta, porque se você analisar o modo criminoso com que tudo isso foi gerido, eu fico sinceramente com medo do que está por vir, porque tudo isso aqui tem um porquê. As pessoas no planeta não estão sendo enganadas à toa. Ora, eu acabei de falar aqui, gente, são 14 pessoas que morreram aqui na Itália de verdade por esse vírus. Pessoas de 92 anos colocados no atestado de óbito Covid-19, que tinham câncer há anos, morreram por câncer ser colocado. Ora, eu já denunciei no meu canal o esquema de cota que tem no Brasil. Eu falei lá no início, quando tinha 4 mil mortes no Brasil, que ia morrer entre 120 e 150 mil pessoas no Brasil. Ia morrer 500 lá na minha cidade, em Ribeirão Preto, já tem lá 400. Até o final de setembro vai dar 120 mil no Brasil, 125, 130 mil, porque era 150 na verdade. Mas o governador de Minas não entrou no esquema, eu joguei 120 por minha conta. Porque eu tenho esses dados, eu tenho centenas, Fernando, de e-mails de médicos. Olha, moro em tal lugar, eu moro aqui, eu trabalho aqui nesse hospital tal, eu sei de esquema aqui, eu sei de esquema ali, eu fui juntando tudo. O dia que eu escrever um livro, entendeu? Que eu vou romancear, porque aí eu falo que não é verdade e ninguém me processa, porque eu não tenho que comprovar nada disso. Como é que eu vou comprovar uma médica que fala assim para mim, olha, eu estava dentro de uma reunião de médicos, e o médico, o diretor do hospital, chegou e falou assim, olha, 500 mortes na cidade, nós precisamos bater a meta. Aqui no nosso hospital é 40 mortes, nós precisamos trabalhar. Eu tenho prova disso? Eu não tenho, mas eu acredito nessa médica, porque ela foi a terceira que me disse a mesma coisa. Pessoas que não se conhecem em vários lugares do Brasil, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois disso, eu recebi mais de uma centena de denúncias parecidas com essa. Bom, então é só você fazer a conta, não sou retardado. Eu dei entrevista para Bandeirantes, meu irmão, a Rede Clube da minha região, eles não publicaram a minha matéria, porque eles sabem que é verdade. Porque o prefeito da minha cidade está envolvido, porque o governador do meu estado está envolvido. Entendeu? Porque isso é verdade. Ele disse, o homem ligou. O homem é o governador. É lógico que o governador não perde tempo ligando para os outros. Para isso ele tem secretário. Há uma meta de produção de mortes no Brasil. Ninguém está matando ninguém. É assim, caiu do prédio, Covid-19. Morreu de câncer, Covid-19. Porque pandemia não se sustenta sem números. Ora, se isso aconteceu na Itália, as pessoas estão sendo processadas aqui, não aconteceu no Brasil? Ah, para com isso. É claro que aconteceu. Os médicos estão sendo processados aqui, hospitais estão sendo processados aqui. Aí no Brasil não aconteceu? É lógico que aconteceu e está acontecendo aos milhares. Aqui no horário nobre de uma grande rede de televisão, que eu me recuso a falar, é um velório. É um velório, você chega ali 8h30 da noite. Bom, eu já não faço isso, já pedi para minha família não fazer isso daí. Muita gente já não está fazendo. É um show de horrores, é uma tragédia. Então eu não quero estragar a minha noite vendo esses absurdos aí, né? De maneira alguma eu permito isso aí para minha família e para os meus amigos aí. Inclusive, você está falando que é de Ribeirão Preto, eu também sou de Ribeirão Preto, eu nasci em Ribeirão Preto, semana passada estava em Ribeirão Preto e o prefeito Duarte Nogueira, né, ele nem pode sair na rua, né? Nem pode sair na rua, que a população vai toda
em cima dele lá, a cidade totalmente fechada, e não está resolvendo nada, né? Que está indo para 3 meses, tudo fechado, abriu uma semana, a população foi. Então, está aí a prova, mais uma vez, meus amigos que estão assistindo aí essa live aqui, eu, Fernando Bettetti, aqui em Maringá, no Brasil, e o Daniel D'Andrea, lá na Itália, um brasileiro que está trabalhando lá na Itália, mas é um jornalista, posso até assim já dizer, investigativo, e está trazendo informações aqui exclusivas que a gente está liberando aí para quem quiser nos assistir e também depois colocar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, que é o nosso papel mesmo, mostrar o outro lado da informação. Daniel, como é que está a Itália hoje, em agosto aí? Tá. Eu lembrei de uma coisa Pode que falar. É muito importante dizer o seguinte: o que está rondando aqui na imprensa é que na hora que vazar o restante dos documentos daquele que estava secreto, que eu disse lá no começo, que eu deixei para o final, quase que eu esqueço, é que na hora que for revelado o restante dos materiais, o governo cai. Porque nessas 4 folhas, o que foi revelado? Que a força-tarefa da pandemia aqui, ela colocou no relatório que quarentena horizontal só na Lombardia. O Conte, o presidente do Conselho de Ministros aqui, ele fez na Itália toda. Ele tomou essa decisão por conta própria. Você coloca 21 pessoas que custam milhões para trabalhar para você, eles te apresentam um relatório, olha, a Lombardia é crítica, fecha a Lombardia toda, ninguém entra, ninguém sai, lockdown completo, quarentena horizontal, ninguém sai de casa, luva, máscara, distanciamento social, porque o negócio lá tá feio. O resto da Itália, ali você faz distanciamento social, mas não fecha nada, lá no sul do país você não faz nada, que lá no sul do país não tem nada. O cara fechou o país. Quer dizer, está um escândalo aqui, eles estão falando de derrubar o governo. É isso que eu falei para você que eu ia te dar de antemão. Esse governo muito provavelmente vai cair, isso não vai ser dito no Brasil. Você está entendendo? Isso não vai chegar uma linha em nenhuma rede aí. Isso está falando aqui. A RAI falou isso antes de ontem, no dia que você me mandou o e-mail, saiu aqui uma reportagenzinha, porque agora estão voltando a falar de pânico. Tiveram aqui 500 casos na última semana. Filho, papai tá numa live, tá bom? Filho. Eu queria colocar o controle. Vai pra lá. O pai tá... Cuidado. Vai pra lá. O meu filhinho veio aqui... Tá na hora de dar atenção para ele. Não é. Que o governo vai cair, você tá falando aí, a RAI. Sim, a RAI saiu com uma linha de 40 segundos a respeito desse documento que vazou e o que dizia. Então, aqui na minha região, onde ainda tem uso de máscaras, com 40 graus de calor, distanciamento social, ninguém saiu de casa, a força-tarefa tinha colocado que aqui leve distanciamento sem uso de máscaras. Ou seja, o governo tomou as decisões por conta própria, decidiu por conta própria, contra todos os relatórios que eles haviam recebido. Ora, isso é ou não é uma prova de que o governo agiu de modo doloso em toda essa pandemia? Pelo amor de Deus. A hora que sair o restante, o que está no restante daquele documento? Vai ser uma bomba atrás da outra. Eu tenho, porque isso aí é um documento só emitido à imprensa. Eu tenho no meu telefone, no meu computador, porque eu tenho amizade com alguns médicos que, apesar de eu não ser jornalista, eles mandam para mim. Então, eu tenho a ata de tudo escrito, quem estava lá, quem não estava, quem participou por teleconferência, eu tenho tudo. E o que estava escrito ali, ou seja, são coisas demasiadamente graves que eu não dou conta nem de publicar, porque eu não tenho nem tempo. Porque é muita coisa escabrosa, né, que está acontecendo, só essa do lockdown, que destruiu economicamente o país. Fernando, metade das micro e pequenas empresas da Itália faliram. A outra metade, que ainda está de pé, não tem dinheiro para pagar os funcionários, não tem dinheiro para pagar os impostos. A Itália tem 18 milhões de desempregados. O país está quebrado. E agora, no final do mês passado, eles prorrogaram até o dia 31 de outubro um estado de emergência num país que não tem emergência. Não tem morte, não tem contágio, não tem nada. Os últimos 500 contágios que eles estão falando na televisão agora, fazendo um terror danado, são 500 contágios, mas não tem morte. Teve 2 mortes em 500 contágios. Eles usam contágio como se fosse, assim, uma desgraça. A pessoa pegou, vai morrer. Não, 500 contágios, 2 mortes. É com isso que eles estão criando um terror, né, com praticamente nada. Hoje eu liguei a televisão assim que eu cheguei para ver terror. Vai ter lockdown de novo? Focolaio, né, que é foco de contágio, 500 pessoas.
Só que se você quebrar o dedo e for no hospital, eles vão fazer o tampone em você. Eu provavelmente estou contaminado, porque meu vizinho pegou, não sai da casa dele. Provavelmente eu tenho anticorpos por vírus. Aí se aparecer, se eu for no hospital para tratar um dedo quebrado ou alguma coisa, e eles vão fazer o tampone, vão dizer que é mais um contagiado. Não, não é. Eu peguei essa doença lá em novembro do ano passado, dezembro, quando a mulher ficou ruim. Eu não peguei nada. Eu não tive nada. A minha mulher ficou ruim, meu filho ficou ruim. Eu acredito que todos eles pegaram porque o vizinho pegou. Eu, graças a Deus, não tive nada, mas a minha mulher e o meu filho pequeno, que veio aqui agora, ele pegou, muito provavelmente. Então, eles estão fazendo um terror, Fernando. De novo, eu não sei, sinceramente, aonde isso vai parar, porque o governo está balançando, e eles não pisam no freio, eles não voltam atrás, eles fingem que não está acontecendo nada, eles estão a 300 no fim da reta, com o pé cravado no acelerador. Eu não sei, sinceramente, onde vai dar isso. Você está correndo até risco de vida em divulgar essas informações. Bom, eu tô com medo porque tem um cara pegando o meu vídeo, colocando legenda em italiano. Enquanto eu tô falando em português pro Brasil, vamos dizer que não é muita coisa aqui, não acontece. Ninguém fica nem sabendo. Eu tenho 4% só do meu canal aqui na Europa. Mas quando o cara pega o meu vídeo, mete legenda e põe na Itália, tá aumentando o número das pessoas que assistem o meu canal aqui. Eu tô com medo, porque eu falo coisa grave aqui, entendeu? Então eu não sei no que vai dar, mas eu não tô nem aí, Fernando. O bom de ser pobre é que você não tem nada a perder, meu irmão. Eu tenho a minha mulher e o meu filho, que é a única coisa que eu tenho de precioso na vida. Quando você não tem nada a perder, você vai pro tudo ou pro nada. Eu vou mandar informação pro Brasil enquanto eu tiver fôlego de vida. Porque isso que está acontecendo é um crime contra a humanidade. E a empresa que você está trabalhando, como que ela está? Está bem? Tá, então, eu não sei. É a maior empresa de imóveis da Europa, né? Os caras são gigante. Eles mandaram 1/3 dos funcionários embora, recontrataram metade dos que eles tinham mandado embora e estão aí trabalhando, não recontrataram, quer dizer, estão com pedidos pequenos. A empresa, vamos dizer, que está melhor do que eu pensei. Mas eu estou numa região boa de trabalho, né? Se eu fechar o olho, eu não olhar o resto da Itália, no resto da Itália está tendo saque a mercado, no resto da Itália está tendo assalto na rua que nunca teve, no resto da Itália está tendo assalto à residência, que é muito pouco, que tem assalto à mão armada, praticamente zero, está tendo agora, a maioria estrangeiro cometendo crimes, pessoas que saqueando supermercados, ou seja, são crimes que nunca teve. A Itália está passando por isso, não é? E a televisão vende isso como se fosse culpa nossa, né? Como se a própria mídia colocando terror e promovendo tudo isso não tem culpa em todo esse processo, né? Ou seja, a economia praticamente quebrou, as pessoas desempregadas estão desesperadas para levar o pão para casa, para sustentar a família, e agora a violência começa. Exatamente. Outro dia passou na TV aqui um senhor, pai de família, ele foi no mercado sem dinheiro, fez despesa de 60 e poucos euros, comprou pão, leite, algumas coisas para a família, parou no caixa e falou para a mulher, eu não tenho dinheiro para pagar. E eu vou passar com essa compra aqui, ou eu vou passar com essa compra porque eu preciso sustentar a minha família. Roubar eu não tenho coragem. E aí alguém começou a filmar com o celular e saiu na TV esse negócio. Aí foi uma muvuca, chamou a polícia, aquela coisa toda. Aí alguém, uma boa alma, foi lá, pegou 60 e poucos euros, pagou a despesa pro rapaz, e o rapaz ainda foi preso. Entendeu? Por ter feito esse negócio. Essa é a situação da Itália, que a televisão não mostra, vocês aí no Brasil não vão saber, mas aqui eu vejo tudo. Meus amigos, essa foi a live de hoje. Estou impressionado aqui com o depoimento aqui, com o nosso bate-papo com o nosso amigo lá da Itália, com o brasileiro para o Ribeirão Pretano lá que está vivendo na Itália, o Daniel D'Andrea, que tem o seu trabalho espiritual como missionário, mas vai atrás do seu pão, trabalhando lá numa indústria na Itália, e acabou se apaixonando pelas informações que não estavam sendo divulgadas de forma correta, não somente na Itália, mas também como no Brasil. E o nosso papel, e eu chamo você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal do Fernando Betete, se inscreva no canal do Daniel D'Andrea, que é qual canal, Daniel? Pegando no Pé Oficial. Olha o nome o cara é corajoso mesmo, hein? Pegando no pé. Pega no pé mesmo. Pega no pé mesmo. Pegando no Pé Oficial. Tá bom. Vamos, então, prestigiar aí o Daniel D'Andrea nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo também.
E, Daniel, você tem um compromisso comigo, porque agora a gente já tem um contato, né, inclusive no Zap. A próxima bomba você pode me chamar aqui, que a gente precisa muito dessas informações. E eu tenho um pessoal lá em Brasília também que assiste as nossas matérias, que assiste as nossas reportagens, e é o nosso papel, né, de levar uma outra informação que a grande rede de televisão, ou que as grandes redes de televisão aqui no Brasil não divulgam isso. Daniel, as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço demais, Fernando, a oportunidade, porque cada vez que uma pessoa assiste uma live dessa e ela está em condições, como eu tenho atendido muita gente, que depois descobriram que eu era pastor, porque eu não abri um canal para falar de religião, abri para falar de paz, de tranquilidade, de vida em família, de algumas coisas que em 20 anos eu aprendi. E aí as pessoas começaram a descobrir, eu comecei a receber enxurradas de e-mails de pessoas trancadas em casa morrendo de medo. Não são milhares, eu falo de milhões de pessoas no Brasil que hoje estão em absoluto pânico. Absoluto pânico. Quando eu fico sabendo de uma matéria do jornal X ou Y dizendo 100 mil pessoas que morreram, é a culpa do presidente. E vai morrer 130, 150 mil pessoas. Eu fico pensando, sempre com um olhar já pastoral, com aquela pessoa que está trancada dentro do seu quarto, como eu tenho casos em que eu trato diretamente com 10 pessoas, que é o máximo que eu consigo fazer, quase que diariamente. Pessoas que não saem de casa, pessoas atormentadas pelo pânico, atormentadas pelo medo, realmente pessoas com inteligência, pessoas sábias, pessoas inteligentes, mas que foram pegas por esse viés do medo e estão controladas. Cada vez que eu faço uma live que a pessoa assiste e eu recebo uma mensagem dizendo o meu medo acabou, o meu medo diminuiu, eu pelo menos saí do quarto. Fernando, eu tenho casos de gente que não sai de dentro do quarto. Estão presas dentro do quarto, tem medo de sair no quintal, do vírus vir por cima da casa. Isso parece piada, mas não é verdade. São milhões de pessoas assim, culpa desse sistema criminoso de mídia que está causando nas nossas crianças. Eu atendo 2 crianças, uma de 8 e uma de 12, que muito devagarzinho, eu faço esse trabalho também, apesar de não ser formado em psicologia, eu leio muito sobre, é o tema que eu mais leio, mais estudo, para lidar com famílias de crianças destruídas, porque o pai e a mãe se pegam, o irmão é drogado. Eu trabalho muito com crianças, estão desesperadas. Ela escuta a Covid, elas correm para o quarto, soca embaixo da cama, tranca dentro do guarda-roupa e começam a gritar, porque acha que o monstro do Covid lhes vem matar. Então, isso é de cortar o coração, é de chorar um negócio desse. Isso precisa acabar logo. Você está entendendo? Eu tenho dito, quando chegar nos 120, 130 mil, a curva vai baixar, eles precisam chegar nos índices deles. Então, que chegue logo, produza logo esses, não para com esse negócio, e vamos tocar a vida, porque as crianças, o que está sendo feito de mal para elas, isso muitas vezes, Fernando, qualquer psicólogo pode dizer isso, muitas vezes o trauma é tão grande que se torna irreversível. Então, que Deus abençoe a todos, obrigado, muito obrigado pelo teu convite, eu realmente me sinto muito honrado. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado a você, Daniel D'Andrea, que está lá na Itália e trouxe para nós aqui revelações importantíssimas de como que está a Itália hoje e como que se transcorreu toda essa história da pandemia lá na Itália. E é uma luz que a gente passa para vocês, né? Ou seja, a pandemia está aí? Sim, a pandemia está aí. Mas não é tudo isso que está sendo mostrado. Não é tudo isso que está sendo mostrado. Então, respira fundo, bom senso, faça suas orações, melhore a sua autoestima, tudo isso vai passar e os bandidos serão presos e os mocinhos serão vitoriosos. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.